Cumprimento a diretora de Política Sindical da Federação Nacional dos Empregados em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares, a FENADADOS, Thelma Dantas. Thelma Dantas, bom dia. Bom dia a todos e todas, e em especial, a nossa base, que com certeza já estava aí na espera desse momento. Thelma, agradeço muito a tua presença aqui, a tua participação novamente no Faixa Livre, para a gente falar sobre essa situação envolvendo os servidores do SERPRO, né, Thelma? Mais uma vez, o SERPRO, que é a Empresa Nacional de Inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação, os servidores do SERPRO estão em negociação no Acordo Coletivo de Trabalho, o ACT. Uma negociação difícil, né, Thelma, diante da intransigência da direção da empresa, que tem se mostrado em todas as fases desse diálogo que os servidores têm feito com a direção do SERPRO. Aliás, vocês tiveram uma audiência ontem com a direção do órgão na tentativa justamente de tentar buscar um acordo para esse ACT. Eu não vou me alongar muito não, viu, Thelma? Eu queria logo te deixar à vontade para detalhar essa discussão do Acordo Coletivo de Trabalho dos servidores do SERPRO, o que é que a empresa ofereceu aos trabalhadores. Está muito longe da proposta que vocês fizeram nessa discussão. Enfim, detalhe aqui para a gente como é que anda esse debate sobre o ACT no SERPRO. Tá, sim, mas eu acho que eu pedi uma permissão a você para fazer assim, uma linha do tempo bem rápida, do contexto político, que o nosso acordo coletivo, que tem 39 anos, foi construído e que isso nos encoraje a continuar lutando por ele. Primeiro, assim, veio o Collor, de 90 a e ele fez a campanha para desacreditar o funcionalismo público, nós somos os marajás, digamos assim, e justificou 180 mil demissões. Aí depois veio o FHC, de 95 a 2003, que foi a privatização e a retirada de direitos através de medidas provisórias, onde se transformou lei e que ele acabou com a licença-prêmio e o anuênio. E isso está refletindo, inclusive, até hoje, na nossa vida. E depois veio, que é a chamada PEC da Pendurucalho. E aí depois veio o Temer, em 2017, implementou a reforma trabalhista, um ataque frontal aos sindicatos, precarizou e trouxe a lógica de que o trabalhador podia negociar direto com os patrões. E aí, depois da pancada que veio dos direitos afetados da classe trabalhadora, de uma forma geral, nós tivemos o Bolsonaro com uma privatização, sem lógica, sem cabeça, e lutamos contra isso. Depois veio a pandemia, que de forma assim, abrupta, nós mudamos completamente a nossa forma de organização. Ou seja, a gente saiu do presencial para o home office ou teletrabalho de uma forma maciça. E isso influi diretamente também a questão da organização sindical. Por que eu acho que é importante trazer isso? Porque nós temos muitas pessoas chegando na empresa, e é interessante que a gente perceba que o nosso acordo coletivo ele é fruto de resistência, porque ele está sempre dentro de um contexto que necessita de resistência e a compreensão de qual é nosso papel dentro desse contexto geral. Então, 39 anos de lutas pelo acordo. E aí vamos passar aqui para o acordo, eu quero fazer esse link, que nós enfrentamos tudo isso e estamos aqui no coletivo lutando para que a gente possa garantir direitos e seguir avançando. E aí, quando a gente chega aqui nesse momento do nosso acordo coletivo, qual é o maior desafio que a gente encontra? Primeiro, a postura intransigente da empresa através do seu diretor-presidente. E aí não é só intransigente em relação à campanha salarial no que diz respeito à pauta. Ele traz momentos de tensão, que aí nós já vimos muito isso, inclusive com a questão do etarismo e modificando normas com a intenção de demitir. E aí, assim, eu estou colocando isso porque tudo são pontos ligados.
né? Porque quando um presidente de uma empresa estatal, né, que ela é organização, gestão e finanças de um país que tem um corpo funcional altamente qualificado, quando ele diz em um evento nacional, né, que passa, se não está satisfeito, passa no RH, isso vem diretamente para a nossa campanha, porque ele tem uma mentalidade, uma concepção privatista. Isso impede, corrói a negociação, impede que a gente, inclusive, avance nas nossas pautas sociais. Porque, para a gente, o que representa, né, aquele momento que representa onde a empresa deveria enxergar, né, que ele precisa chegar e dizer para os trabalhadores que ele está reconhecendo através da sua pauta de reivindicação, momento das necessidades que ele precisa, ele vem como se isso, para a gente que representa qualificar o trabalhador, né, para ele representa custo, representa a médio e longo prazo, prejuízo financeiro para a empresa. Então, essa distância, né, de reconhecimento do momento da campanha por parte da direção da empresa nos levou a uma campanha muito mais acirrada ainda do que a gente já teve o ano passado. Então, assim, diga. Fica à vontade para concluir. Então, assim, aí agora eu vou entrar na questão da pauta propriamente dita. Antes da gente entrar na pauta, Thelma, eu queria aproveitar que você citou um termo que me chamou muito a atenção. Eu queria que você detalhasse aqui para a gente, por favor. Você citou etarismo. A empresa tem tratado de maneira diferente os profissionais do SERPRO? Tem tratado com algum preconceito os profissionais mais jovens ou mais velhos da empresa? Que história é essa de etarismo? O etarismo não foi inclusive isso veio na campanha passada e nós fizemos audiências públicas e tal, porque ele antecipou a compulsória, né? Então as pessoas dentro do SERP se aposentavam até 75 anos, ele trouxe para 70 anos. Então a gente, na lógica, né, que a gente na época, na lógica que a gente defendeu o contrário, né, de que só o jovem paz, né? E aí a gente fez toda essa discussão na época. Então, inclusive, isso está sendo discutido em outras instâncias, tomou realmente uma proporção que deveria tomar, né? Essa questão do etarismo está sendo discutida. Mas nós temos outras coisas dentro do SERPRO, né? Por exemplo, nós temos normas internas, né, para as pessoas que são lotadas no cliente, né, que ela determina como isso vai se dar, inclusive, se o trabalhador voltar para a empresa. Né? Então, o SERPRO tem norma, inclusive, que se o trabalhador voltar para a empresa, ele será demitido. Então, a gente considerando que a CLT é para todo mundo e qualquer um pode ser demitido, dependendo, né, e aí da situação, a gente considera isso também uma lógica de iniciativa privada, ou seja, não importa, aqui não está colocada a sua experiência, não está colocado, né, a sua condição de contribuição, não está colocado nada disso, está colocado um olhar de descarte. Então, eu acho que isso é fundamental para que a gente comece a trabalhar no sentido contrário. E isso não é uma coisa solta. Essas coisas todas que estão sendo colocadas aqui, elas são todas conectadas. E elas vêm no momento da campanha de uma forma muito intensa. Né? Então, eu acho que isso a gente precisa atentar para todos esses detalhes. Uma outra coisa, né, que dentro da campanha, nós temos grandes dificuldades de autorização da SEST quando é para beneficiar quando é para beneficiar a base. A SEST, explica para os nossos espectadores o que é a SEST que você citou. A Secretaria de Empresas Estatais, Departamento das Empresas Estatais, né, que elas autorizam os procedimentos, autorizam a nossa pauta, autorizam o nosso acordo, né? Então, assim, para a gente tem muita dificuldade, mas a SEST autorizou 15% de aumento para a direção do SERPRO, para os diretores.
né? E a gente não vê tanta dificuldade, a gente não vê. Então, assim, tudo isso vem para dentro da campanha e quem tem que trabalhar todas essas questões, né, e ter um equilíbrio dentro da pauta é o movimento sindical. E ainda tem um outro fator que a gente, né, que são as gerações dentro da empresa. E quando a empresa, quando a gente perde anuênio e licença-prêmio, que está colocado aqui, né, que veio lá do Fernando Henrique Cardoso, mas está na nossa realidade, a gente está, todas a gente está colocando isso, está trazendo, porque para nós é importante que o trabalhador que chegue hoje, ele se reconheça dentro do acordo coletivo, mas ele está aqui, ele olha para o tem uma licença-prêmio, que tem um anuênio e ele não tem. É como se fossem várias empresas dentro de uma só. E isso é uma coisa muito perigosa. Por que é perigosa? Porque isso pode contribuir para uma futura privatização. Haja vista essa lógica imediatista que está colocada dentro da direção da empresa. É muito grave tudo isso que você traz aqui para a gente. Eu ia até tratar da questão que você levantou ainda há pouco a respeito desse reajuste recente que houve aí para a direção do SERPRO, na casa dos 15%, enquanto parece que estão oferecendo, e me corrija se eu estiver errado, 1% para os trabalhadores. Eu queria que você falasse justamente a respeito disso, da questão financeira, da negociação, e também sobre a pauta que você ia levantar. Eu acabei te interrompendo. Fala um pouco sobre as pautas que vocês levam para essa negociação, por favor. Pronto. A gente constrói a pauta, né, dentro de uma expectativa de ser o momento da gente conseguir avançar. E aí a gente leva a pauta, traz toda a necessidade desse um ano, ela é construída dentro de um ano. E esse um ano, ele tem movimentos, ele traz necessidades de acordo com o movimento, de acordo com, enfim, das nossas vidas e de acordo com tudo que está colocado. Até porque o acordo coletivo, ele é vivo, as nossas necessidades também, né, são vivas, e a gente traz essa pauta. Nós trouxemos uma pauta, né, que ela aborda, por exemplo, a questão do anuênio e quinquênio, com a necessidade da gente trazer de volta, né, para ver se a gente constrói esse acordo único, porque essa questão aqui só favorece o capital, ele na verdade, ele nos destrói, né? Então, a gente trouxe essa questão, nós trouxemos questões sociais em relação a pessoas com deficiência, nós trouxemos, então, a gente fez uma pauta, nós construímos uma pauta, pegando todas as necessidades dos tempos que nós temos dentro da empresa, porque hoje nós temos, né, as pessoas que já estão aposentadas e ativas, as pessoas que estão próximas a se aposentar, as que já saíram, que ainda utilizam o plano. Então, assim, são várias gerações dentro dessa pauta de negociação. São várias necessidades dentro dessa pauta de negociação. Então, é uma pauta que a gente tem dificuldade de unificar. O que nos unifica nessa pauta? Primeiro, são coisas né? Primeiro, a inflação que a gente está trazendo, né? O financeiro. A gente pediu a inflação do período, né? E 5% de ganho real. Por que esse 5% de ganho real? Porque por esse histórico que eu trouxe aqui, político, né, e perverso, que a gente construiu no nosso acordo coletivo, então, por esse histórico, a gente pede, porque nós temos isso foi para repor o que a gente perdeu. Então, a gente traz a inflação do período mais o ganho real. Nós trouxemos por que isso é importante, que a gente consiga avançar nesse sentido? Porque ela consegue colocar todo mundo, ela traz aí, isso é unificado. Mas aí nós trouxemos também uma coisa que é importante a gente lembrar. Por exemplo, nós levamos a nossa pauta, o SERPRO negou a nossa pauta toda e a proposta que ele apresentou, né, foi o acordo coletivo, ou seja, manter o acordo coletivo, né, e ela trouxe 1% do INPC, que foi 5,23, mais 1% de ganho real em acordo para 2 anos, ou seja, esse ano isso e no próximo ano também.
e a venda da licença premium para quem tem venda de a licença premium possa vender, tá? Então, ele trouxe essa proposta. E aí, o que que a gente... Isso aqui para 2 anos. A proposta que ele apresentou, ele ainda fez o seguinte, ele condicionou o ganho real do ano que vem, né, ao lucro líquido. E depois ele diminuiu, era para 85%, né, do atingimento, depois ele trouxe para 75%, e nós fomos para o TST, certo? Então, agora, o que é bom colocar no meio disso aí? No meio disso aí, nós nos organizamos, fizemos um movimento, né? E nós conseguimos uma greve, e foi a greve, a união das pessoas em greve, que mostrou à empresa que a gente podia, sim, né, ter uma estratégia e fazer esse movimento da empresa. Quando nós colocamos a greve, né, quando nós dissemos a greve, o que a empresa fez? A empresa foi ao TST e pediu uma conciliação no TST. Então, aí o que nós fizemos? Nós suspendemos a greve e, a partir daquele momento, né, a FENADADOS, a federação, solicitou uma mediação, que é um espaço, né, com mais possibilidade de negociação, para poder a gente continuar negociando. Enfim, nós pegamos a nossa pauta, toda aquela pauta que a gente trouxe, fizemos uma avaliação, né, e tentando fazer um movimento, e nós dissemos o seguinte: nós vamos colocar alguns itens. Até isso a gente chegou a fazer este movimento para tentar sensibilizar a empresa para vir negociar numa outra lógica. Aí nós pegamos, vamos levar isso como um principal ponto para a gente avançar. A recomposição dos 5%, o custeio de 7% do plano de saúde nosso, porque nós estamos com um plano de saúde muito complicado, porque nós temos um plano de saúde de autogestão, o SERPRO tem a questão da paridade, ou seja, cada um coloca a sua parte. O SERPRO está hoje, atualmente, com 37% e a gente com 63%, ou seja, ele não está cumprindo a sua parte como deveria. A SEST, que é uma curiosidade, já permitiu, autorizou até 70% para a paridade dos planos de saúde, já tem empresas públicas, inclusive, já fazendo isso, né? E aí a gente também levou essa questão do plano de saúde por ser um benefício fundamental, indispensável, para que a gente pudesse também abrir uma negociação dentro via TST, ver se a gente conseguia. E aí a gente levou, como o acordo de 2 anos foi, né, veio de lá, a gente pediu também essa questão de reafirmar a nossa pauta era acordo para 1 ano, né? A gente colocou também, e está trazendo, tem outras coisas que a gente coloca aqui, né, que é em relação à empresa pública, mas resumindo, o que a gente estava tratando nesta audiência pública era a possibilidade da gente minimamente equilibrar o plano de saúde. E o que foi que ocorreu em relação a isso? A empresa, né, de uma forma administrativa, não negociou com a gente, né, e não levou para o tribunal, ela só apresentou. Ela colocou 20% em cima da tabela 1, do reajuste da tabela 1. É até bom explicar, porque eu acho que tem gente assistindo. Hoje, no plano, nós temos 3 posições, 3 tabelas. O grupo 1, o grupo 2, o grupo 1 são as pessoas que estão trabalhando, né, que tem contrato ativos, aposentados ou não. O grupo 2 são os aposentados inativos, estão fora da empresa. E um outro grupo, que é o paz liminar, ou seja, é um grupo que permanece no plano de saúde através da justiça, tá? Então, quando o SERPRO diz que ele
ele reajustou 20%, até porque é bom explicar. A tabela, ela é diferenciada, porque ela tem referências, né? Então, quando a gente distribui os 20% em cima dessa tabela e a gente divide pela quantidade de vidas, isso aí dá em torno de 5,4. Ou seja, ele negociou e tem uma outra coisa. O nosso plano de saúde, ele tem como princípio, né, a solidariedade. Ou seja, quando vem um reajuste, né, a tabela 1 e 2, todo mundo reajusta com o mesmo percentual. Ele não tem percentual dividido, né? Ele tem o princípio, né, da solidariedade. Então, quando o SERPRO, ele faz isso, que ele faz em cima de uma só tabela, tem também essa questão desse princípio. Uhum. E aí, assim, como que nós colocamos isso, né? E, assim, o que é importante, que eu acho, né? O SERPRO, porque tem o custeio global, então, se o SERPRO diz assim, olha, eu tenho 20% em cima do custeio global, ele está com o princípio da solidariedade, ele está lá custeando de uma forma geral, certo? Quando está em cima de uma tabela, ele fez direcionado. Mas o mais que eu acho assim é porque em dezembro vem um reajuste. Sim. E as pessoas estão saindo do plano de saúde não é porque querem, é porque não estão conseguindo pagar o plano de saúde. Então, o que faz? Quando vier este reajuste, né, vai complicar muito mais a situação. Sim. E nos tribunal, nós fizemos vários exercícios, incansáveis exercícios, né, para ver se a gente conseguia avançar nesse sentido. Primeiro, eu acho que tem que ter, se a reciprocidade ela está dentro das normativas do plano, se a SEST já autorizou, eu acho que primeiro ponto para mostrar, eu acho que a gente tem que buscar a reciprocidade de uma forma, né? A gente tem que buscar de uma forma justa. Então, a paridade, na verdade, né? De uma forma justa. Eu acho que esse é um ponto. Então, assim, o plano é muito complexo, tem várias e várias situações, mas eu coloquei essa proposta porque essa proposta, a gente tentou, inclusive, avançar nesse sentido, mas ela foi uma proposta elaborada pela empresa e colocada administrativamente. O que a gente tem hoje é uma proposta para 2 anos, né, que é 5,23 mais 1%, né, e o ganho e a venda, digamos assim, da licença prêmio. É isso que nós temos e que nós iremos discutir nas nossas instâncias, né, para depois a gente levar para a categoria decidir. Eu acho que o que chama atenção, Thelma, em tudo isso que você trouxe para a gente é o fato dessa negociação ter ido parar no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, porque é impressionante como uma empresa pública não consegue dialogar com os seus trabalhadores a fim de resolver questões importantes para a própria categoria, né? O acordo coletivo de trabalho é algo fundamental, algo básico na discussão, e isso parar no Tribunal Superior do Trabalho. Só para a gente fechar aqui, há quanto tempo vocês estão nessa negociação do ACT, Thelma? Olha, a nossa pauta foi entregue no dia 2 de março. Né? Então, assim, e fora a distância, e a primeira mesa de negociação foi no dia 25 de abril. Então, assim, porque aí é o tempo que a empresa necessita, né, para tentar autorizar, né, para tentar autorizar, segundo ela, mas teve essa longa distância, né? Então, eu acho que é uma coisa que também nos surpreendeu, né? Porque eu acho que quando a greve ela é legítima, e a empresa, quando ela consegue, né, entender que a mobilização dos trabalhadores, que um bom diálogo, que um bom acordo coletivo, ele não é bom tão somente para as pessoas, ele fala sobre, né, quem é o gestor principal dessa empresa, quem são os gestores dessa empresa, né? Então, quanto mais a gente avança num acordo, quanto mais a gente constrói alternativas no diálogo,
isso passa para a sociedade, para todo mundo, a capacidade de ambos, porque ninguém negocia sozinho, né? Então, a gente tenta desconstruir esse conceito de que nós somos custo, de que nós somos perigos financeiros. Nós não somos. A campanha salarial, ela necessita de que a empresa mude essa lógica e passe a trazer, né, realmente a sua intenção e negociar, e de ver que isso aqui é um reconhecimento. Ela não está nos dando nada, ela está reconhecendo através do meu trabalho e na campanha salarial, porque ela é o capital e nós somos trabalho. Então, ela é que pode fazer esse movimento e não a gente. Só ela pode reconhecer através das nossas necessidades, né? É isso. Thelma Dantas, eu quero agradecer aqui a tua presença. A gente vai continuar acompanhando essa negociação que já chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, infelizmente, do acordo coletivo do pessoal do SERPRO. Você mande, sempre que você tiver novidade, manda aqui para a gente, para voltarmos a discutir, debater aqui no programa a respeito dessa negociação. Nossa solidariedade aos servidores e que, obviamente, uma solução seja dada o mais breve possível a respeito desse ACT. Muito obrigado, viu, Thelma, pela tua presença aqui. Voltamos a conversar em breve. Ok, a gente que agradece, viu? Um bom dia a todos. Bom dia, Thelma. Um abraço para você. Até a próxima.